Se eu jogar no bicho, então eu fiz lá um jogo do bicho, que é vedado, proibido no Brasil. E aí a banca de jogo não me pagou. Não tem como exigir na justiça que a banca me pague. Vou entrar na justiça contra a banca do jogo do bicho. Eu fiz algo ilícito, não tem como ir lá exigir na justiça, não. Quando o conteúdo do ato é ilícito, eu também não tenho como exigir direitos em cima disso. Ou, às vezes, alguém vai a uma feira de roubados, que existe, né? Toda metrópole tem algum lugar, debaixo de algum viaduto, que lá para as 4 da manhã, os objetos dos roubos noturnos são vendidos a preço de banana. Então, você vai lá, compra um MP3 para o seu carro a R$50. Que vantajão, hein? Vantagem. Você colaborou com um crime, alguém roubou de um outro carro, se bobear do seu próprio carro. Uma vez, aconteceu com um colega de faculdade, ele tinha uma BMW, na verdade era do pai, não tinha nem autorização para sair com esse carro, se não me engano. E aí ele saiu com o carro, deu rolé na cidade. Ainda fala assim, rolé? Coisa velha. Como é que fala agora? Saiu para Vibe. Aí, beleza, andou por ali afora, roubaram a calota ou a roda, ou a calota, não sei, do carro. Ele pôs o step, saiu correndo para lá, para a feira de aflitos, que alguém falou assim, vai para lá, chama Feira de Aflitos aqui em Belo Horizonte, um lugar que você compra coisa roubada. Para tentar comprar a própria roda. Isso já era o dia amanhecendo. Aí, tem uma roda de BMW igual essa daqui, assim, vai chegar em 15 minutos. Vai chegar em 15 minutos. Mas fica aqui, tal, que às vezes pode chegar aí gambé, polícia e tal. E aí ele ficou. E aí, realmente, 15 minutos depois, que pontualidade, entregaram para ele uma roda igualzinha, ele pagou o cara lá e saiu correndo. Resultado, chegou em casa com 2 steps. O que ele tinha colocado e o que eles roubaram dele lá na hora para entregar para ele. Enquanto eles distraíram o cara, eles tiraram a roda da frente e entregaram para ele. Ele não queria uma roda. Cuidado com o que você deseja. Ele desejou uma roda igual a dele, nada melhor do que a dele mesmo. Então, ele comprou a própria roda dele mesmo, né? Mas era a segunda, que a primeira tinha sido roubada em outro momento. Então, vai depois entrar com uma ação de indenização, direito do consumidor, né? Que comprou uma roda roubada dele mesmo. Então, se o objeto é ilícito, já era. Vamos pensar aqui no ato administrativo agora. Se não é o prefeito que pratica esses 2 atos, digamos que o governador do estado, que estava num dia assim, se achando, veio aqui e falou assim, quer saber de uma coisa? Vou te nomear no concurso municipal, virou para esse aprovado aqui, vou te nomear. O governador pode nomear alguém na estrutura da administração municipal? Não, ele não tem atribuições para a prática desse ato. Ou o governador declara lá, desaproprio o imóvel A para construir uma escola municipal. Não pode. Ele constrói a escola estadual. Ele não vai poder adentrar a esfera de competência da administração do município. Tá? Então, se o agente não é o que tem atribuição para a prática do ato, se a forma foi papel de pão, em vez de fazer lá um decreto publicado no Diário Oficial, o prefeito escreveu um papel de pão assim, está nomeado, entrega para o sujeito. Apesar de que ele até vai exercer o cargo, porque os atos da administração presumem-se válidos até prova em contrário, eu tenho que a forma não é a forma devida, ou se é para atender interesse particular do prefeito, né? Então, qualquer ato administrativo que tenha vício de competência, então não foi praticado pelo agente competente, não tenha o conteúdo previsto na lei, não seja praticado com a forma que a lei estabelece, não tenha a causa válida ou existente ou finalidade de interesse público, nós teremos um ato ilegal. O ato ilegal agora não é só um ato que afronta o nosso sentimento de justiça. Isso é ilegal. Quando você fala, isso é ilegal, só está dizendo que não concorda. Mas não concorda por quê? Ou porque ele não tem agente competente, ou não tem conteúdo, ou forma, motivo ou finalidade. Tá? A gente vai, então, aprofundar aqui nessa ilegalidade do ato. Competência é sinônimo, se eu colocar de preto mesmo, vai aqui, ó. Competência é sinônimo de sujeito. Não, eu falei que eu de preto, vai de preto mesmo. Agora está cheia a canetinha, estou procurando. Onde é que eu coloquei ela? Aqui, ó. Competência é sinônimo de sujeito do ato. Se falar, quem é o sujeito do ato? Quem é o agente competente? Ou qual é a competência? Mesma coisa, estou perguntando, quem praticou esse ato? Objeto é sinônimo de conteúdo do ato administrativo. Na verdade,
objeto, conteúdo ou o que foi praticado, é a mesma coisa. A forma é a exteriorização do ato e não ganha outro nome, só tem esse nome mesmo, forma. E o motivo é chamado também de fundamento do ato. Qual é o fundamento do ato? Qual é o motivo do ato? Qual a causa da prática deste ato? Mesma coisa. E finalidade não tem outro nome, chama finalidade mesmo. Bom, se eu encontrasse uma questão de prova só sobre elementos de validade, a primeira coisa que seria possível pensar é que a questão seria sobre teoria, definição. Então, viesse assim: quanto aos elementos de validade do ato administrativo, é correto afirmar. Competência corresponde ao fim que a lei pretende atingir. Ah, não está bom não. Fim é a finalidade. Motivo é a consequência que a lei estabelece. Não, o motivo é a causa. Pode trabalhar com essa questão de definição dos conceitos, o que tornaria a questão extremamente fácil. Agora, também pode acontecer de vir descrito um ato administrativo e pedir para você identificar qual é o vício daquele ato. Tem uma questão de prova, que não é da Fundação Carlos Chagas, é da ESAF, que ajuda bem a entender como que isso aparece na questão de múltipla escolha. E eu vou colocar essa questão aqui do lado e a gente vai usar esse conhecimento aqui desse quadro, como se a gente pegasse assim, ó, vou descrever um ato administrativo e você vai imaginar aquele ato dentro desse quadro. Quando você achar o sujeito, você coloca no quadrinho número 1. Quando você achar a forma, coloca aqui no quadrinho 3. De modo que depois você vai constatar qual daqueles ali está defeituoso, tá? Para você encontrar o vício do ato administrativo ou no que aquele ato administrativo é ilegal. Então, vamos lá. A frase é essa daqui, ó. O governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica em desacordo com a lei, visando ampliar a receita pública para atender a necessidade de construção de novas escolas. Anota a frase toda primeiro. Então, tá aí, ó. O governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica em desacordo com a lei, visando ampliar a receita pública para atender à necessidade de construção de novas escolas. Ok? Vamos lá ver. Bom, se a gente tentar resolver essa questão usando, eu vou dizer, um raciocínio jurídico, por mais que a gente seja até advogado, já for advogado, né? Ou então já expert no direito, nós vamos ter dificuldade de achar a resposta, porque a gente pode ficar assim: o governador, mediante decreto, regulamentou uma norma jurídica, ampliou a receita pública. E você fala assim: será que alguém pode ampliar a receita pública por decreto? Porque ampliar a receita pública, a gente quer dizer aumentar um imposto, um tributo. Isso só pode ser feito por lei, pelo princípio da indisponibilidade dos bens
interesses públicos. Então, se eu vou criar uma despesa a mais para a sociedade que autoriza, ela só autoriza mediante lei. Então, eu podia ficar assim, então o problema é que não pode ser por decreto, tem que ser por lei. Ou se não, se tem que ser por lei, essa competência é da Assembleia Legislativa, não é do governador. Eu não estou sabendo bem, mas eu acho que o que ele não pode é ampliar a receita pública. Então, o problema com a finalidade do ato. E você poderia ficar aqui horas se debruçando em cima deste texto e não encontrar resposta alguma. O enunciado vinha assim e abaixo vinha assim: aponte o erro, o vício do ato administrativo. Alternativas: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Primeira coisa para você fazer: esquecer que a questão é de direito administrativo e usar o português, que já estão tirando nota 10, para resolver questões como essa. Quando você pensa nessa oração que está aqui atrás de mim, qual é nela o sujeito da oração? Quem pratica a ação aqui nessa história? O governador. Então, você tem que o governador é o sujeito da oração. E, para nossa sorte, ele também é o sujeito do direito administrativo, né? Então, se a gente numerar aqueles elementos lá, competência como número 1, objeto 2, então 1, 2, 3, 4, 5. Competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Você achou o elemento número 1, que é o elemento competência. Espera aí, deixa eu baixar esse 1 aqui. Pode deixar a tela aí mesmo? Então, esse aqui você achou o sujeito no português, que é o nosso elemento número 1. Elemento competência ou sujeito. Bom, o governador fez o quê? O fez o quê, eu vou achar o predicado da oração. E eu quero que vocês marquem para mim o núcleo de predicado, que é o verbo de ação. O que o governador fez? Regulamentou norma jurídica. Então, esse regulamentou norma jurídica aqui é o que ele fez, e o regulamentou é o meu verbo núcleo do predicado. Eu quero que você marque aqui, que esse é o conteúdo desta ação do governador. O conteúdo da ação aqui do predicado é essa regulamentação que ele fez. Então, esse é o seu elemento número 2, que se chama conteúdo, mas que também se chama objeto, tá? Você vai lembrar que ele pode ser conteúdo ou objeto. Bom, qual que é aqui o advérbio de modo? Como ele regulamentou? Não foi mediante decreto? Decreto aqui traz a ideia de forma, a forma pela qual ele exterioriza essa regulamentação é o decreto. Olha o que mais a gente tem aqui. Visando ampliar a receita pública. O que o verbo visar significa? Visar, pretender, objetivar, almejar, não é algo que está no futuro? Então, essa aqui é a minha finalidade. Eu tenho aqui esse visando ampliar a receita pública como a finalidade do meu ato. Depois vou explicar aqui para quem teve vontade de marcar aqui motivo. Deixa aqui, então, a finalidade. E, olha, para atender qual necessidade? Necessidade de construção de novas escolas, que é o seu elemento motivo. Você precisa primeiro achar os elementos do ato. Sujeito, conteúdo, né? Então, competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Professora, você sabe que eu ia trocar? Eu ia colocar que a finalidade é a construção de escolas. Tá. Final das contas, o que ele pretende? Aumentar a receita, com dinheiro a mais, poder construir escolas. Só que olha a frase aqui. Qual que é o núcleo do nome aqui? Necessidade de construção, e não a construção. Se ele pretende a construção é o que ele quer, tá bem? Agora aqui está dizendo assim, para atender, qual o problema? Uma necessidade. A necessidade está no passado. Não tem escolas, falta de escolas, ausência de escolas. Aí é claro que gera para ele necessidade de construir escolas novas. De todo modo, supondo que eu quisesse encontrar a frase aqui como finalidade, tinha que ser assim, visando construir novas escolas, eu encontrar a finalidade sempre ligada a um verbo, a uma palavra aqui, né? No caso é verbo mesmo, eu estou ficando doida já. Essa ideia de visar, pretender, objetivar, e está sempre ligada a futuro, tá bem? Bom, a única informação que sobrou para nós dessa frase, que a gente não numerou, é a chave da nossa resposta.
Alguma coisa está em desacordo com a lei. Quando a gente fala em desacordo com a lei, eu poderia trocar para um pronome relativo e colocar assim: o que é ilegal. Não daria na mesma frase? Se tivesse lá, algo está em desacordo com a lei ou algo é ilegal, não daria na mesma? Então, tenho agora uma frase que diz assim: o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica, o que é ilegal. Esse o que, esse pronome relativo aqui, está me indicando qual nome? Regulamentar norma jurídica. Ou só o norma jurídica, pode ser qualquer um desses daqui. Eu posso falar, norma jurídica é ilegal, ou regulamentar norma jurídica é ilegal. Nesse caso aqui, é claro que como eu já pedi para vocês, de propósito, numerar em cima do núcleo de predicado, é porque aqui você já vai localizar, então, que o vício do meu ato é o conteúdo. Essa questão de prova apontava como resposta vício de objeto. O conteúdo é ilícito. Bom, professora, mas deixa eu ver se eu entendi isso de novo, porque agora eu estou passando mal. Não estou entendendo se eu entendi. Não sei nem se eu sei. Olha aqui. O governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica, o que é ilegal. Esse o que se refere a alguma coisa que eu falei antes. Governador é ilegal? Não, não tem sentido. Decreto é ilegal, está longe demais, não é o que está dizendo. Regulamentou norma jurídica ou norma jurídica é ilegal. Eu não tenho como ver se a norma jurídica é legal ou ilegal, porque aqui não falou nada dessa norma, como ela era, só disse que ele regulamentou ela. Então, eu não posso tratar o predicado inteiro aqui, não. Por isso que a gente numerou esse predicado em cima do verbo, que aí você consegue identificar facinho. O que ele fez de errado? Regulamentou essa norma jurídica. Tá? Então, o seu vício é de conteúdo. Professora, mas e se fosse vício de competência? Estaria sim a frase. O governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica. Contudo, esta atribuição é da Assembleia Legislativa. Eu vou questionar o elemento. Contudo, ele não é o sujeito competente. Ou se não, o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica, mas a regulamentação só pode ser feita por lei. Aí eu estou jogando que o decreto, a forma é indevida. Ou se eu venho aqui, ó, o governador, mediante decreto, regulamentou a norma jurídica, visando ampliar a receita pública, o que é ilegal. Aí o que é ilegal? O ampliar a receita pública. Eu volto na ideia de finalidade aqui, então. Então, é sempre a questão de prova que indica para vocês qual é o elemento que está em desconformidade com a lei. Vou dar licença para quem estiver dando aí uma última anotação, que a professora ficou na frente toda hora. Então, nós não usamos a nossa técnica do direito administrativo para responder questões que pedem elemento de validade do ato. Por quê? Nem sempre você vai saber o assunto. Vamos imaginar que é uma questão de prova que fala sobre aplicação de multas num processo tributário. Você vai saber de quem que é a competência, quem pode ou não pode, qual que é a finalidade? Você nunca vai saber isso. Mas a questão de prova vai te indicar no português quem que ou o que, né, ou qual a finalidade, ou a necessidade que estaria em desconformidade. Quer ver? Vamos achar um vício de motivo. O governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica visando ampliar a receita pública para atender necessidade de construção de novas escolas. Contudo, comprovou-se ociosidade das vagas na rede de ensino. Ora, se existe ociosidade das vagas na rede de ensino, não há necessidade de construir novas escolas. Eu questionei o motivo do ato, vício quanto ao motivo. Seria a nossa resposta. Bem? Anota esse e eu vou colocar mais um aqui, exemplo como este, só que agora uma frase menorzinha, também da banca ESAF, e a gente vai agora aproveitar que eu ensinei essa técnica e fazer sozinho uma igual, tá? Mesmo exercício, né? Mesmo exercício aqui. Então, vamos mais uma aqui agora. Professora, não apaga. Quando apaga, meu cérebro apaga também. Você escreveu aí no caderno, né? Vai olhando para o caderno. Então, vamos ver aqui. O município desapropriou bem da União, o que é
vedado. A frase era só essa e vinha: qual o vício do ato administrativo? Competência, objeto, forma, motivo ou finalidade. Preguiça em escrever competência? Incompetência, professora. Vou chamar, em vez de A, B, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas na questão era A, B, C, D, E. Então, pergunta aí, um município desapropriou o bem da União, o que é vedado, e perguntava qual é o vício do ato administrativo. Esse é um ato ilegal. Por quê? Tem vício de competência? Tem vício de objeto? Vício quanto à forma, ao motivo? Vício de motivo ou vício de finalidade? É o que a gente vai responder aí nessa questão. Vou dar 1 minuto de silêncio. Vai discutindo com seu colega do seu lado. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Estou pensando que é assim. Vamos ver. O professor, nem quando fala que vai ficar em silêncio, fica em silêncio. Como é que pode? Fala demais. Né? Que coisa esquisita. Também cansei de dar 1 minuto. Dei meio minuto. Tá bom, olha aqui. Vamos pensar aqui nesse ato administrativo que eu coloquei para vocês. A professora vai até aparecer aí de novo em cima do texto e vai explicar com aquela mesma técnica que nós usamos para o outro. Nesses poucos segundos que eu dei para vocês, que eu não dei 1 minuto nada, o professor é muito mesquinho, né? Fala que vai dar 1 minuto, dá 20 segundos. Vocês pensaram assim, isso é facílimo, vício de competência. Quem é o município para achar que vai desapropriar um bem da União? Ou o outro vai falar assim, não, eu acho que isso aí é um problema quanto à forma. E assim vai, então, pensando demais da conta. Olha bem, português, me esqueci. Quem é que pratica a ação aqui? O município. Então, eu achei o sujeito, que é o meu elemento número 1. Tá bem? Fez o quê? Predicado, desapropriou o bem da União. Onde é que eu vou numerar? Em cima do núcleo, em cima do verbo. Então, 2 é o meu conteúdo, meu objeto. Aqui fala como ele exteriorizou essa vontade? Fala que é decreto, escrito? Não. Eu nunca vou marcar forma nessa questão de prova, porque ela não fala a forma. Não vou adivinhar. Falou com que intenção o município desapropriou esse bem da União? Não apresenta finalidade essa questão de prova. E ela também não me falou a causa. O que é que deu na telha do município para ele resolver desapropriar. Então, não tenho como marcar essa ou esta. Eu só posso marcar ou vício de competência ou vício de objeto. Vão lá no português? O que é vedado? Desapropriar bem da União. Vício de objeto. Mais fácil do que isso, só 2 disso. Mas a gente fica assim, que é isso, professora? Não concordo de jeito nenhum. O município não pode desapropriar bem da União. Ninguém pode. Para desapropriar, o bem tem que ser privado. Há algumas hipóteses de apropriação da União para o Estado, do Estado para o município. Mas quem vai desapropriar bem da União? Só se for Deus. Né? Não tem jeito, aqui não há como corrigir essa frase. Não há como colocar aqui o presidente. O presidente vai desapropriar o que é dele mesmo, da União? Não tem. Não existe como trocar aqui o elemento número 1 para achar uma frase verdadeira. Não é um problema quanto à competência. É um problema de objeto ou conteúdo ilícito. Quase que está dizendo assim, quer ver? O município assaltou um banco. O conteúdo da ação é tão absurdo, o predicado é tão ilícito, que eu não tenho nem que considerar que alguém seja competente para aquilo. Não vai existir a lei dizendo, olha, compete a quem. Então, desapropriar bem da União não existe. É um conteúdo ilegal. Não há que se falar, neste caso, quem que é competente, qual que é a forma devida, qual é o motivo, a finalidade. Não existe nenhuma forma devida, não existe nenhum motivo em que aquele ato possa ser praticado, nem finalidade de interesse público. Conteúdo ilícito acaba marcando o ato administrativo no seu resto todo. Eu não preciso pensar em mais nada nele se o conteúdo é ilícito. Mas, de todo modo, vamos imaginar que a questão fosse um pouco diferente e dissesse assim, o município desapropriou bem particular
para construir uma universidade federal. Agora até posso pensar que a questão me traga algo como competência, vício de competência. Porque o município pode desapropriar, o conteúdo é lícito, mas para fazer uma obra federal, não é competência dele. A questão, de todo modo, tinha que dizer isto. O município desapropriou um bem particular para construir uma universidade federal, contudo, esta atribuição é da União. Se eu estou questionando a atribuição, estou questionando o elemento competência. Tá? Tranquilo até aí? Então, anota essa última questão aí e nós vamos adentrar mais um pouquinho no assunto ato administrativo. Vou só beber água. Então, vamos. Bem, treinem um pouquinho isto, vendo quando a Fundação Carlos Chagas descreve determinado ato administrativo ilícito, que elemento ela está apontando, o que ela está dizendo ali que está ilegal. Usando sempre esse exercício bem português mesmo. Eu falo que é quase matemática, não é verdade? Não. Aqui é isso, que é 1, 2, 3, 4, 5, e acha ali a resposta em cima daquelas informações. Não fica mirabolando. Aqui você podia até saber que um bem da União não pode ser desapropriado, aí tentou usar que ele não é competente, tudo, mas uma hora vai cair aqui instituição de servidão administrativa, tombamento de um bem pelo patrimônio histórico, vai ter hora que você não tem nem noção do que é o assunto, tá? Aí usa o português. Bem, vamos voltar naquela história de ato vinculado e ato discricionário? Vem aqui comigo naquele quadro que a gente fez antes, que eu quero pensar um pouco mais sobre esses dois assuntos. Olha aqui. Aqui em relação, vai só minha mão aí mesmo, ó. Quem pratica o ato, eu tenho num ato vinculado, quem pratica, o conteúdo, a forma, o motivo e a finalidade definidos na lei. Se está de azul aqui, ó, quer dizer que a lei já definiu previamente todos esses elementos. Mas o ato é chamado de discricionário quando ele permite aquela margem de escolha ao administrador. Mas veja que mesmo num ato discricionário, os elementos competência, forma e finalidade vão vir previamente definidos em lei. Como você vai encontrar isso numa prova da Fundação Carlos Chagas? A discricionariedade não é absoluta. Mesmo nos atos discricionários, os elementos competência, forma e finalidade são vinculados. Tá? Então, não há discricionariedade plena, pois a escolha de oportunidade e conveniência recai apenas sobre objeto e motivo. Vocês vão encontrar questões assim. Ou podem encontrar uma questão de prova que pede para você numerar duas colunas. Uma em que ela descreve atos e a outra em que ela pede marque 1 para o ato vinculado, 2 para o ato discricionário. Vamos aprender a fazer questões como essa.